Então, boa noite, gente. Vamos começar o primeiro episódio do PPcast com um tema bastante interessante, bem polêmico também, porque tem muita coisa nova surgindo, né? Graças a Deus. Amém, né? As mulheres agradecem. Exatamente. E qual que é esse tema? É o desejo sexual feminino. Uma queixa muito comum é: doutora, adoro meu parceiro, tenho um ótimo relacionamento, a gente se conhece há tanto tempo, dá super certo, mas eu não tenho vontade de transar. Eu tenho muito prazer quando a gente tem relação, gosto bastante, mas acho que me falta um pouco mais de iniciativa. Às vezes eu fico com medo dele achar que eu não estou querendo ele. E isso, gente, não vale só para casamento, não. Adolescente tem essa queixa, namoro de longa duração, qualquer tipo de relacionamento serve, né, gente? Inclusive, você falou essa questão da longa duração. É bem comprovado assim que esses relacionamentos a longo prazo, a mulher não tem essa iniciativa. Assim, não é que não tem, né? Grande parte das queixas é que ela diminui esse desejo sexual, mas se ela tem esse bom relacionamento, ela consegue responder se ela tem estímulo, né? Exatamente. Então depende da parceria começar estimulando, aí ela consegue responder, né, e dar continuidade. Exato. E estímulo, gente, a gente não chegou ainda nas preliminares. A gente fala que a relação sexual começa de manhã quando tem um bom dia, né? Quando tem um diálogo, quando conversa. Isso tudo vai tornando os dois, não é só a mulher, não, mais receptivos para a relação sexual, que normalmente, né, vamos falar assim, acontece de noite, de madrugada, mas pode acontecer em qualquer horário. Né? Exatamente, o carinho do parceiro, tanto quanto o carinho da parceira, mas aqui focando um pouco nesse desejo que a gente tem tanto no consultório, né? O carinho do parceiro desde a hora que eles acordam, o companheirismo no dia a dia, divisão de tarefas em casa, tudo isso vai melhorar muito mais a resposta e a libido daquela mulher a hora que eles forem ter os momentos de intimidade deles, né? Exatamente. Como a gente já entrou nesse âmbito, quais são as coisas que influenciam o desejo sexual da mulher? O primeiro e mais importante, não é só para mulher, para homens também, é ansiedade, estresse e cansaço. Hoje a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser muito rápido, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, cuidar dos pets. Fazer dieta. É o direcionamento da energia, né? Exatamente. Se a gente está direcionando essa energia para trabalho, para estudo, pets, né, filhos, que horas que vai sobrar energia pra ter uma relação, né? Exatamente. Pra ter vontade. A pessoa quer chegar em casa e quer, apagar, dormir, né? Exato. No máximo ver uma série da Netflix, né, gente? Eu tô até fazendo E cochilar no meio. Exatamente. Por quê? Pra gente ter uma relação, a gente tem que estar focado no momento, né? Não adianta a gente preocupar com as contas para pagar, com a prova que a gente tem que fazer na faculdade, com o projeto no trabalho. A gente tem que estar descansada, porque eu acho que todo mundo concorda que sexo é energia, né? A gente gasta umas boas calorias. Você tinha até comentado com a gente, no início, a definição de libido, né? Isso. Que é... Libido é energia à vida. Então, porque a gente pensa que libido é só o desejo sexual, não. É a sua vontade de sair pro mundo, é a sua vontade de se mostrar, de batalhar, de perseguir seus sonhos. Parece uma definição bem ampla, mas não é. Libido é energia à vida. Quando a gente tá com a libido alta, não é só a relação sexual que melhora, não. É tudo que melhora. E aí, vamos pensar em outras causas, né? Que é multifatorial essa questão, né, da queda de libido. Assim, a gente tem que pensar, né, começando das mais novas, né? A gente tinha falado... do uso de anticoncepcionais. Alguns anticoncepcionais realmente podem reduzir a libido da mulher. E isso as próprias pacientes notam, que às vezes elas trocam, né? Por exemplo, não quero mais usar a pílula, quero um método de longa duração. Escolhe o DIU de cobre, por exemplo. Eu disse, doutor, nem tinha comentado antes com você, mas depois que eu coloquei o DIU, melhorou a minha libido. Por quê? No caso do DIU de cobre, ele não tem hormônio nenhum, né? Questão também das adolescentes, educação sexual. Porque a mulher, principalmente, ela é muito ensinada a não ter iniciativa sexual, a não se tocar, a não ter fantasias sexuais. Quando eu falo fantasia, gente, não é colocar uma roupa de bombeiro e fazer um striptease, não é isso. Mas é você se imaginar, sabe? Tipo, relacionamento, falar assim, nossa, imagina se meu namorado chega pra mim, me beija no pescoço, me toca daquele jeito. É isso que é fantasiar, sabe? Eu não acho é só a que roupa. isso tá mudando, né? Porque Graças a Deus. essa questão da a repressão sexual feminina, tanto social
quanto religiosamente, né? Uhum. Transar é pecado, aquele culto à virgindade, né? São coisas que hoje em dia estão mudando. Virgens valem mais. Isso. Exatamente. Graças a Deus. E tem que entender que o prazer, tipo assim, é educar as mulheres que não é problema nenhum ter relação, tanto que o prazer sexual ele tá relacionado com o bem-estar da mulher, tanto físico quanto emocional, né? E nesse ponto eu acho que é muito importante a gente falar de conversa também. Muitas mulheres têm vergonha, ou se não acham que o parceiro não vai querer mais ela, se ela chegar e falar, nossa, eu gosto quando você coloca a mão no meu clítoris de tal maneira, eu gosto de quando você pega no meu peito de tal maneira, eu gosto quando você me aperta de tal jeito. Muitas mulheres têm vergonha de ter esse diálogo com o parceiro, de falar, nossa, desse jeito é legal pra mim, de tal jeito não é legal pra mim. Então, às vezes, acaba que a relação sexual vira algo que deixa ela com dor, deixa ela incomodada, e ela vai ficando com vergonha e não consegue estabelecer esse diálogo. Muitas vezes a parceria não tá tão aberta, ou senão não percebe os sinais daquela mulher. Então a gente fica muito feliz de ver esse cenário mudando e das mulheres também serem encorajadas a falar com o seu parceiro o que é melhor pra ela naquele momento, o que ela tá sentindo com aquilo. Às vezes até direcionar mesmo, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, pode fazer de tal jeito. E o homem, né, o companheiro, também conseguir perceber isso na mulher, né? E conseguir respeitar, conseguir tentar fazer daquela maneira para os dois terem uma relação Mas sexual. aí você tá falando essa questão assim, pra mulher poder falar pro parceiro, ela tem que saber o que ela gosta. Então tá a questão do autoconhecimento, do autoerotismo Da também, masturbação, né? Que a Que gente voltando tava falando na quebra antes. de tabu, que hoje é mais aceitável, vamos dizer assim, a mulher falar sobre a masturbação. Não só assim com a mão, mas hoje a gente tem uma gama de vibradores maravilhosos, né? É um mercado que está crescendo muito, justamente para estimular a mulher a se conhecer, seja com ela mesma, com o parceiro ou com a parceira, né? No tipo de relacionamento que ela escolheu, né? Então é muito importante assim, buscar informação e também se proteger, né, gente? Mas depois a gente fala das doenças sexualmente transmissíveis. Existem algumas doenças que podem alterar a libido? Existe. Hipotiroidismo, uma anemia severa, né? Alterações hormonais, obesidade, né? Algumas cirurgias também. Estéticas. Alguma, por exemplo, retirada do útero, às vezes, né? Mudando Tira o colo, o colo, pode encurtar um pouco a vagina, dependendo se foi vai causar tratamento de dor. câncer, né? Às vezes, até cirurgias que não são ginecológicas, mas às vezes ficou uma cicatriz. A gente pensa que não, mas eu já vi mulheres que tinham uma celulite e sem julgamento na bunda, falou assim, não tenho coragem de ter relação sexual, porque toda hora que eu tenho relação, eu imagino que meu parceiro está vendo. Então, às vezes, assim, sei lá, uma cicatriz de apendicite pode mudar muito a autoimagem, né, da mulher. Então, assim, pós-cirúrgicos também a gente tem que pensar, né? E também, a gente falando de pós-cirúrgico, pós-parto também. Isso. Que é aquela fase que a mulher tá amamentando, tá cansada, muda a dinâmica do casal todo dia, tem alterações hormonais também. Não dorme, né? não come direito, né? É normal, gente. Vocês não precisam ficar se cobrando. Assim, depois de qual data eu posso ter relação sexual? Quando você sentir vontade. A Sabrina Sato ficou muito famosa com uma fala dela, que ela falou que ela só começou a ter relação sexual mesmo com o marido 1 ano depois que a filha dela nasceu. Quer dizer que todas vão ser assim? Não. Tem mulher que 1 mês depois ela falou, doutora, eu vim correndo aqui pra pegar um anticoncepcional porque eu já voltei a ter relação sexual. Beleza. Cada mulher é de um jeito. É normal a mulher sentir a vagina um pouco menos lubrificada também no pós-parto. A gente tem a opção de hidratantes e lubrificantes vaginais excelentes, né? Por isso, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, é importante a avaliação do ginecologista, porque toda queixa importa. Toda queixa é importante pro bem-estar daquela mulher. Sim, Exatamente. E a gente tem que validar essa queixa, né? E outra fase que a gente tem que lembrar também é a menopausa, né? Isso. Que aí, outras mudanças também, né? Os hormônios femininos diminuem. A vagina pode também ficar menos lubrificada, né? Um pouco mais Isso leva a ressecada. dor, né? Exatamente. E se você tem dor durante a relação, consequentemente, seu corpo vai entender. Dor. Não tá Dor é certo. fuga, né? Então, não vou querer ter relação sexual, né? Não vou querer estar numa situação que está causando dor. E, novamente, além dos hidratantes, lubrificantes vaginais, a gente tem a terapia hormonal específica para vagina, né? O mito, isso é mito, que mulheres pós-menopausa o desejo sexual diminui.
Pode, mas tem muitas mulheres que falam o contrário, que o desejo sexual aumentou. Por quê? É uma fase de vida que a mulher tá mais madura, tá mais segura de si. Hoje em dia, cada vez mais criando independência financeira. Já criou os filhos, né? Já criou filhos, não tem muita preocupação mais. Então Então tem muitas mulheres que falam que é o contrário. Assim, nossa, doutor, o meu desejo está aumentando ao longo do tempo. Assim, excelente. Isso. Aproveita, né? É uma coisa prazerosa, a gente tá na vida pra divertir também, né? A gente não é só pra pagar a conta, não. E só lembrando que a reposição hormonal a gente tem que avaliar caso a caso, pra ver se não tem nenhuma contraindicação a usar também. Exatamente. E se não puder usar a reposição hormonal, ela falou de outras Não, opções, tem outras né? opções, E fitoterápicos, acupuntura, homeopatia, várias coisas que as mulheres podem lançar a mão junto, né, com o seu médico. Não, meditação, pra melhorar. meditação, aí ó, namastê. Mas sério, é porque a meditação ajuda por quê? Porque uma das coisas que acontece muito é você entrar na relação sexual pensando em outras coisas, menos no momento. E o Mindfulness, no caso, ele ajuda a focar, a você esquecer das preocupações do dia a dia, que existe mesmo, né? Ninguém tá isento, e focar naquele momento, focar no seu prazer e dar o prazer pro seu parceiro ou pra sua parceira. E falando em hormônio, temos uma pequena polêmica aí, que é a famosa testosterona, né? Quantas vezes a gente chega e não ouve assim, doutora, estou com baixo desejo, vamos usar a minha testosterona? E aí, Essa é uma polêmica. verdade ou não? Então, o que acontece? A testosterona para a mulher no quesito desejo sexual, ela funciona diferente para o homem. Não quer dizer que a mulher tendo uma testosterona baixa ou próxima do limite inferior, ela está com desejo reduzido. E nem que se ela tiver com uma alta, ela está lá, ai, tô louca pra dar que nem chuchu. Porque não foi encontrada essa correlação, né? Qual que é o nível mais baixo da testosterona que vai provocar a disfunção sexual. Então não tem essa correlação. Exatamente. É sempre importante lembrar que a mulher vai ter naturalmente níveis menores de testosterona do que os homens. Isso. Então não adianta você pegar um valor de referência, mostrar pro seu médico, falar que tá baixo, porque não é um fator diretamente ligado à libido, que é um fator subjetivo, que leva em conta várias outras Exatamente. Multifatorial. Tanto é que as formulações hoje utilizadas para o tratamento de baixo desejo nas mulheres são formulações masculinas. E a única autorizada atualmente é o gel de testosterona. Tem muita pesquisa com os injetáveis, mas comprimido ainda não. E está aprovado só para mulheres pós-menopausa. Tem muita mulher pós-parto aí usando gel da testosterona, mas não tem comprovação científica Isso nenhuma. pode ter consequências sérias no futuro. Né? Exatamente. Ficar usando sem ter nenhuma comprovação científica, sem poder. Então, assim, muito cuidado. E lembrando, porque muita paciente tem medo de anticoncepcional. Testosterona é hormônio também. Então, não é o mesmo hormônio do anticoncepcional, mas é hormônio. São os mesmos efeitos e contraindicações. Enfim, eu acho que a gente falou bastante, né? Deixar dúvida, se a gente deixou alguma curiosidade, pode comentar que a gente repete, porque é um tema maravilhoso. Dá pra Muito ficar amplo. 12 horas falando deles assim, Exatamente. fácil. E eu tenho certeza que um monte de gente aí vai colocar experiência, se Uma identificou. queixa. Quer perguntar pra gente se tem mesmo essa relação, se não tem. Então, manda Qualquer pra gente. dúvida, tamo aí. Só mandar aqui. Tchau, gente! Obrigada.